acompanha aqui. Esse é o nosso segundo bloco do curso de Direito Tributário. Então, no nosso primeiro bloco, né, o nosso último primeiro bloco, nós conversamos um pouco sobre o conceito de tributo, o conceito de direito tributário, conversamos também da importância da atividade tributária para o município, da importância de um município captar os rendimentos por meio de tributos. Conversamos também um pouco sobre o uso, não só para captar dinheiro, mas para estimular ou inibir atividades. E também conversamos um pouco sobre a necessidade de estabelecer lei para criar tributos, e por isso a gente falou da competência tributária, que ela é destinada àquelas pessoas políticas que têm poder legislativo. Então, nesse nosso segundo bloco, o que a gente vai conversar? A gente vai conversar sobre aqueles limites ao poder de estabelecer tributos. Era como eu dizia antes, essa atribuição que tem o poder legislativo de cada ente público, né, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, não é ampla e restrita. A própria Constituição Federal coloca limites. E dois desses limites, dois que são muito importantes, são os princípios tributários, que a gente vai conversar agora nessa primeira parte desse bloquinho, e as imunidades tributárias, que vai encampar a segunda parte do nosso bloco. Então, muito bem. Nathalie, princípio, o que é princípio em direito, né? O princípio, ele é uma regra que estabelece algum tipo de orientação geral, orientação que vai servir para diversos tipos de situação. Então, um princípio, ele não vai se destinar expressamente a fixar um comportamento, você não é proibido matar, é obrigado a pagar imposto. O princípio, ele não vai referir sobre isso. O que o princípio vai tratar vai ser de uma diretriz mais genérica, que vai servir para interpretar outras regras, para orientar a elaboração pelo Poder Legislativo de outras regras, para colocar balizas nas decisões judiciais, dentre outros usos mais gerais, mais orientadores, né? Não é à toa que, se você pegar um livro de direito, você vai ver que os princípios são as vigas mestras do sistema. Então, são aquelas orientações, a expressão de valores importantes, todas essas consolidadas em algum tipo de texto normativo, seja de uma forma expressa, que a gente consegue facilmente determinar, seja de uma forma mais velada, a gente chama de princípios implícitos, né? Que são aqueles que a gente alcança por interpretação. Então, lendo as regras, a gente verifica que tem um direcionamento claro que vai servir para várias outras regras. Então, isso a gente pode dizer, assim, de uma forma mais didática, que seja um princípio. Em situação tributária, nos temas tributários, quando a gente olha lá para o artigo 150 da Constituição Federal, lembra, tudo que está relacionado à organização do Brasil está na Constituição Federal. Então, os princípios lá no artigo 150, incisos 1 a 5, vão estabelecer os parâmetros mínimos que cada poder legislativo vai ter que observar. E cada poder executivo, quando for implementar essa legislação, tá? Então, são orientações que vão ter que ser seguidas enquanto se exigirem os tributos, enquanto se exigirem, tá? Quais são eles? Primeiro, legalidade, depois anterioridade e retroatividade, igualdade, capacidade contributiva, vedação ao fisco e liberdade de tráfego. O que viria a ser o princípio da legalidade? A gente vai aqui passear por eles, né? São temas que são tão caros a quem estuda direito tributário, que existem obras inteiras que só tratam de uma das categorias. Então, a gente aqui vai passear, a gente vai tomar um contato inicial com essas ideias. Então, o princípio da legalidade está lá no 151, eu transcrevi o trecho da Constituição Federal, está ali, que é
Vedado, vedado, você lembra, vedado é sinônimo de proibido. É proibido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Então, para criar ou para aumentar, necessariamente precisa de lei, lei do Poder Legislativo. Então, Nathalie, criar por decreto, pode? Não pode. Por aquela medida provisória que eu já ouvi falar, pode? Não pode. Só lei. E isso é uma decorrência de uma garantia que todos nós temos de só sermos obrigados por lei. Então, a gente só tem que assumir uma obrigação se houver lei que assim estabeleça. Então, é uma decorrência. Se aplica também ao direito tributário. Isonomia. Isonomia, talvez você já tenha ouvido essa palavra por aí. Iso, igual, nomia, medida. Então, ou nomia, norma, também é uma possibilidade. Então, é uma norma igual, ou uma medida igual. Quando eu vejo a palavra isonomia em direito, eu estou querendo dizer tratamento igual. Então, pessoas iguais, que estão na mesma situação, têm que ser tratadas da mesma forma. É o que está lá no inciso 2º do 150. Instituir tratamento desigual entre contribuintes, então é vedado, né, proibido, instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direito. Eu acabei de ler o inciso. Ou seja, está na mesma situação jurídica? Tá, mesma tributação. Isonomia, mesma regra, certo? Então, só pode tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Então, não se justifica, por exemplo, um tratamento tributário diferente por uma questão de capricho, amizade política ou coisa semelhante, tá? Sempre se considera a situação concreta em que está acontecendo o fato que vai ser objeto de cobrança de tributo. E retroatividade tributária. Nossa, e retroatividade, Nathalie, mas o que é isso? A gente diz que retroage a regra para disciplinar fatos anteriores à sua vigência. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Vamos imaginar que é proibido no Brasil, por exemplo, usar celular. Vamos imaginar que fosse proibido usar celular no Brasil. Talvez seria até uma boa. E se vem uma lei que libera o uso de celular e livra das penalidades as pessoas que usavam o celular antes. Então, está atingindo fatos anteriores. A lei veio depois e está dizendo que as pessoas que praticaram aquele ato não cometeram crime. Então, a gente está falando aqui da retroatividade, alcança fato posterior. E retroatividade é aquilo que só vale dali para frente. Então, a regra mudou? Mudou, vale dali para frente. Diga-se que essa é a regra geral no direito brasileiro. A lei só vale da sua vigência para frente. Ela só vai alcançar fatos pretéritos se houver alguma previsão legal. Aí você deve estar pensando, Nathalie, se é a regra geral, por que isso está na Constituição de novo na matéria tributária? Para deixar bem claro que não pode cobrar tributo de fatos geradores ocorridos antes da lei tributária. É para isso, é para deixar bem claro. Então, vamos imaginar que se crie um novo imposto sobre serviços, que é um imposto que o município pode cobrar. Imagine também que esse imposto, que esse serviço novo já vem sendo desenvolvido. Quando que eu vou poder começar a cobrar? Só a partir da lei. Antes não. Antes não tinha como a pessoa saber. E qual que é o objetivo aqui? É proporcionar que o contribuinte se planeje, que ele tome pé da situação, que ele possa se organizar para arcar com esse pagamento. Ou seja, não ser surpreendido e de repente ter uma dívida que ele nem imaginava que ele poderia ter. Então, é essa a ideia. E também para reforçar essa proteção ao contribuinte, para evitar a cobrança surpresa,
O 150 vai continuar e vai falar que a lei não basta que ela atinja fatos futuros, quando ela cria ou aumenta imposto, ou qualquer tipo de tributo, mas precisa dar um prazo mínimo para que as pessoas tenham conhecimento e possam se adequar. É o que a gente chama de anterioridade. Então, é esse prazo que a própria Constituição Federal fixa para que se tome pé, para que se conheça, para que se prepare financeiramente para arcar com essa obrigação, porque ela é uma obrigação ex lege, ela é compulsória, eu não posso escolher não pagar tributo. Então, está dito ali. Então, é proibido exigir tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Então, no mesmo exercício, o que é exercício financeiro? É o período de janeiro a dezembro. Esse é o exercício financeiro. Então, nesse período de janeiro a dezembro, as pessoas, as empresas, não estão preparadas para esse gasto. Então, pelo menos tem que ser no outro exercício financeiro, para dar um tempo para que elas se preparem. E, além disso, em algumas situações, não basta que seja só no exercício financeiro, porque o que acontecia? A lei era publicada em 31 de dezembro, para valer em 1º de janeiro. Imaginem, a surpresa era geral. E, para evitar essa surpresa, tem essa situação de que também não pode, tem que ter um prazo mínimo de 90 dias entre a publicação da lei e o início da exigência do imposto, ou da taxa, ou do tributo, qualquer que ele seja, tá? Então, é nesse sentido que que se protege aquele que vai pagar o imposto, a taxa, o tributo qualquer, de surpresa, de repente acontecer um tributo de uma hora para outra, e eu não estar preparado, não ter caixa para arcar com essa obrigação que eu não tenho escolha, ela é uma obrigação compulsória. Além disso, lá no 150, isso continuando, então a gente já viu aqui, legalidade precisa de lei, pelo menos para aumentar ou criar, precisa de lei, decorrência ali do princípio da legalidade geral, que só lei obriga. Também vimos que a lei, ela é irretroativa, ela não pega fatos posteriores, ela só pega fatos posteriores, desculpem, não fatos anteriores. Tem que observar um prazo mínimo, anterioridade, e tem que tratar as pessoas que estão na mesma situação econômica da mesma forma. Então, já vimos, tem essas restrições. Qual outra mais tem, Nathalie? Está aqui no slide. Vedação ao confisco. Então, não posso usar, o texto da Constituição vai dizer simplesmente, é vedado utilizar tributo com efeito de confisco. Mas a Constituição não explica o que é confisco. Então, vamos explicar o que é confisco. É a absorção total ou substancial da propriedade sem indenização. Esse conceito está na própria Constituição Federal, lá no artigo 243, quando ele fala de desapropriação. Então, a absorção total ou substancial de qualquer propriedade, propriedade de bens, propriedade de ganhos, sem qualquer indenização, é confisco. Então, o tributo não pode ser usado com efeito de confisco. Não pode. Como é que a gente sabe disso na prática, Nathalie? Porque se estabelece um limite de cobrança. Estabelece um limite. Então, por isso que em alguns tributos a gente usa uma porcentagem, que a gente chama de alíquota, ou existe um valor fixo para aquele tipo de atividade. É um valor sempre igual. E aqui eu também trouxe no slide para a gente não perder de ponto de vista que o tributo não é punição. Se ele fosse punição, o perdimento do bem, produto de crime, está previsto lá no Código Penal. Então, se, por exemplo, eu uso uma arma para fazer um assalto, a arma é apreendida comigo, eu vou perder essa arma, tá? Porém, o tributo não é punição.
ele é apenas a forma de envolver todo mundo para participar dos negócios públicos. Já que você não participa diretamente, você contribui financeiramente para isso. Então, essa é a ideia, envolver todo mundo. Por isso que não pode dilapidar a propriedade por meio de exigência de tributação. Não pode fazer isso, tá? Por isso que é importante a gente participar dessas decisões políticas. Então, não só pagando tributos. Eu vejo muita gente falar assim, poxa vida, né, a gente paga tanto imposto e não tem... Você participa dos debates do orçamento? Né? O orçamento participativo está aí, tem as reuniões, qualquer pessoa pode participar. Mesmo que você não consiga participar, dá para acompanhar pela internet, tem reuniões que são virtuais, né? E além disso, os municípios, São Paulo, né, está incluído nisso, são obrigados a colocar as prestações de contas, todo plano de gastos. Então, nós também somos chamados a analisar isso. E fazemos isso? Essa é a pergunta. Nós participamos efetivamente? Nós estamos presentes nas possibilidades que nos são abertas de participação? Isso que é importante de a gente pensar, né? Então, a vedação ao confisco, ela tem essa ideia, é só o tributo se presta apenas para... É o mínimo necessário, e só isso. E, por fim, o último princípio que está contido na Constituição é a liberdade de tráfego. Então, é vedado estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Vou parar um pouquinho antes da vírgula. Qual que é a ideia aqui? É evitar, por exemplo, que um bem produzido numa outra cidade, um serviço prestado numa outra cidade, mas que gere efeitos aqui em São Paulo, tenha algum tipo de sobretaxação. Então, mas a pessoa produziu esse bem em outro lugar. Então, eu quero cobrar um valor sobre esse bem, ou a pessoa que preferiu morar em outro lugar e tem o negócio dela aqui em São Paulo, ela mora em outro município. Posso estabelecer um tributo para isso? Não posso, tá? Tributo, não. Não posso estabelecer essa limitação de circulação. Então, a ideia aqui é permitir que bens e pessoas circulem livremente no território nacional em tempos de paz, né? A exceção fica no parágrafo, que é na vírgula, após a vírgula, melhor dizendo, ressalvada a cobrança de pedágio. O pedágio, na verdade, aqui, ele é cobrado para manutenção da via pública, da estrada. O pedágio, a depender de quem o cobra, de quem administra a estrada, ele tem caráter de tributo ou não. Então, se a estrada for uma estrada pública, administrada diretamente pela União ou pelo Estado, vai ser tributo. Mas, se for cobrado por uma concessionária, aí é um preço público. Eu já vou aproveitar e explicar a diferença entre esses dois. É um preço público e foi fechado esse preço lá quando foi feita a concessão da rodovia. Então, tem ali os parâmetros de cobrança de como se chega àquele valor. Então, no termo de concessão, está lá o quanto pode aquela empresa cobrar de tarifa, tá? Então, mas Nathalie, peraí, confundi total. Taxa ou tarifa? O que é? A taxa é um tipo de tributo. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre ela no próximo bloco. Então, olha lá como você não pode perder o resto desse curso muito legal. A taxa é tributo. A tarifa, lembra, ela não é uma obrigação ex lege, ela não é exigida do ente político, ela não é estabelecida por lei, então ela não é tributo, ela é decorrente do uso da estrada. O concessionário pode pagar pedágio, pode cobrar pedágio porque está estabelecido lá no edital da concessão. Nathalie, mas daria para ter concessão sem ter pedágio? Em princípio, até poderia.
Até poderia, se houvesse uma outra forma de remunerar o concessionário, porque ele tem gastos, ele faz a manutenção, ele tem que manter a via recapeada, segura, tem que manter socorro, entre outras atribuições. Então, nesses termos, precisa sim, tem custo, precisa ser remunerado. E é claro que, ao contrário do serviço público, que não almeja lucro, o concessionário pode ter lucro. Isso também é previsto lá no edital da concessão. O poder público ele não tem lucro. O dinheiro que ele arrecada tem que empatar com o que ele vai gastar. Não se objetiva acumular para guardar, para enriquecer. Não, a ideia não é essa. A ideia é captar por tributos o que é necessário para executar aquele orçamento. Por isso que a gente primeiro faz o orçamento, depois a gente estabelece a meta tributária. É sempre primeiro o orçamento, depois a meta. Porque assim é possível, assim é possível conseguir conseguir cobrir as despesas públicas, tá? Então, em síntese aqui, quais são os princípios? Legalidade, isonomia e retroatividade, anterioridade, vedação ao confisco e liberdade de tráfego. E nesse bônus, eu já falei um pouquinho da diferença entre taxa e tarifa e também falei da importância da gente participar dos negócios públicos de uma forma bastante ativa, não só pagando imposto. Muito bem. Agora vamos falar um pouquinho das imunidades tributárias. A imunidade tributária, ela também é uma limitação, mas ela é uma limitação diferente. Se o princípio estabelece uma diretriz, olha, então precisa de lei sempre. A lei tem que ser retroativa. É uma orientação perene. A imunidade, ela estabelece uma proibição. Na imunidade, algumas pessoas, alguns tipos de atividade vão ter dispensa de pagar tributo. Porque o ente público fica proibido, ele é proibido de estabelecer uma lei que cobre tributo dessas entidades, tá? Então, não posso exigir tributo, é proibido exigir tributo de quem tem imunidade prevista. Por que eu digo imunidade prevista? Porque ela está estabelecida expressamente na Constituição. Então, são categorias que estão previstas na Constituição Federal. E, assim previstas, são obrigatórias para todo mundo, né? Então, aqui eu trouxe um conceito que a imunidade é uma espécie de limitação da competência tributária do ente federado, ou seja, não posso exigir lei que cobre tributo, que estabeleça tributo dessas pessoas ou dessas situações, na qual a Constituição Federal exclui, ou seja, proíbe. Trata-se de uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada, para não falar que eu não trouxe nenhum direito aí para o vocabulário, né? Então, é uma hipótese que não pode cobrar. Não pode. A Constituição proíbe. E a Constituição proibindo, vale a proibição para todos os entes. Quantas espécies de imunidade? A gente tem imunidades a impostos, a taxas e a contribuições, que são espécies tributárias que a gente vai conversar no próximo bloco. Mas a imunidade genérica, nenhum imposto pode ser cobrado. Nenhum. A específica, alguns impostos não podem ser cobrados. Taxa, nenhuma taxa pode ser cobrada. E a contribuição, nenhuma contribuição pode ser cobrada. É essa a lógica, tá? Então, vamos passear nele. Ficou meio pequenininho aqui, mas é o texto da Constituição Federal. Então, limitação de poder criar impostos. Então, é vedado, lembra, vedado igual proibido, institui imposto sobre patrimônios, rendas e serviços um dos outros. Então, a União pode tributar o município, Nathalie? Não pode, nem o contrário. O Estado pode tributar o Distrito Federal? Não pode, tá? Então, os entes não podem se tributar. Isso vale não só para bens, serviços e rendas do ente em si, então do município de São Paulo, mas isso também abrange as autarquias e as fundações de direito público, ou seja, vai atingir também, vai atingir
por exemplo, aqui em São Paulo, IPREM, que é uma autarquia, tá? Já as empresas públicas e as sociedades de economia mista, nós temos algumas aqui no município de São Paulo, vai depender da atividade que elas exploram. Via de regra, não está cobertado de imunidade. A via de regra tem que pagar imposto, sim. Tá? Por exemplo, o imposto de renda sobre o lucro que afere, tá? Além disso, não pode cobrar imposto de templos de qualquer culto. Qualquer culto, Nathalie, qualquer culto. Lembrando, o Brasil é um país laico. Qualquer templo religioso está dispensado de pagar imposto, tá? E até mesmo se o imóvel for alugado, tá? Então, templo de qualquer culto não paga, por exemplo, IPTU. Não paga, se presta um serviço educacional, não paga ISS, tá? Essa é a ideia, é garantir a liberdade religiosa. Além disso, patrimônio, renda ou serviços de partidos políticos. Partido político, ele é uma entidade, na lei eleitoral, no Código Eleitoral, tem os requisitos do que é um partido político, então é uma entidade que tem necessidade de um registro próprio, ali nos termos da lei eleitoral, tá? Não é simplesmente vamos estabelecer o partido, não é bem assim que funciona. Então, partido político, inclusive as suas fundações, entidades sindicais de trabalhadores. Então, o que é entidade sindical? É aquela que está lá na legislação trabalhista, é aquela entidade que representa os trabalhadores, os patrões não, só os trabalhadores. E as instituições de educação e assistência social, sem fins lucrativos, atendendo os requisitos da lei. Tá? Então, o Código Tributário Nacional vai colocar os requisitos que as entidades educacionais e assistenciais têm que preencher para ter reconhecimento à imunidade. Então, tem uma série de regras que têm que ser seguidas por eles. E, por fim, livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão também são imunes a qualquer tributo, a qualquer imposto, melhor dizendo, por conta da liberdade de expressão. Tem uma linha E no texto da Constituição, mas ela não é compatível com a nossa realidade municipal, por isso que eu tirei ela daqui. Mas tem uma outra hipótese que é mais comum, principalmente para imposto federal, tá? Mas para nós aqui no município não faz muita diferença. Além disso, temos a imunidade ao ITBI. O ITBI é o Imposto Municipal, Imposto de Transmissão por ato inter vivos. Então, quando a gente compra um imóvel, né? Ele não vai. Então, o 156, parágrafo 2º, 1, vai estabelecer uma hipótese que não é cobrado, que não se pode cobrar o ITBI. E o 84, parágrafo 5º, fala da isenção de impostos federais, estaduais e municipais das operações de transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrária. Então, também é uma imunidade importante. Nathalie, imunidade e isenção é a mesma coisa? Não é. A gente vai conversar melhor um pouquinho sobre o conceito de imunidade, de isenção daqui alguns bloquinhos, né? Então, não me perde, continue aqui comigo. Mas a imunidade, ela está na Constituição, a isenção está na lei. E é o próprio ente público que pode isentar os seus impostos. Então, por exemplo, o município de São Paulo pode criar isenção ao IPTU, né? Quando teve a legislação da Copa do Mundo, e se procuravam incentivos, né, para a construção dos estádios, o município de São Paulo precisou criar as isenções e os incentivos. Não pode vir uma lei da União obrigando o município de São Paulo a conceder um benefício qualquer para fins de construção de estádio. Isso não pode, tá? Então, só o próprio ente pode isentar. Então, só a União cria isenções dos seus tributos, só os estados para os seus e cada município para os seus. É assim que funciona a isenção. A imunidade, ela sempre está prevista na Constituição. Ou seja, ela vale. Ela está estabelecida no texto básico. Tá? E, por fim, é importante a gente falar da imunidade quanto a taxas. A taxa é um tipo de tributo que se cobra pela prestação de serviços ou
pela fiscalização. Então, a taxa ela serve para isso, ela remunera a prestação de serviço público ou a fiscalização. É para isso que serve uma taxa. E o artigo 5º da Constituição Federal, talvez você não o conheça, mas é um artigo que traz os direitos fundamentais de todas as pessoas. Então, é ali o básico dos direitos de cada um. E ali está estabelecido que algumas atividades públicas não podem ser cobradas, não podem. Para o município, aqui o exemplo é o do 5º 34, né? O XXXIB 34. Então, são assegurados a todos, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição, ou seja, qualquer tipo de manifestação que o nosso município queira encaminhar, ela é dispensada de taxas, a gente não pode cobrar taxa nenhuma, se for em defesa de direitos ou contra a ilegalidade, e para obtenção de certidões em defesa de direito e esclarecimento de situação de interesse pessoal. Então, a certidão também, ela é imune à taxa, nessas duas condições. Aí, aqui eu trouxe mais 2 exemplos para esclarecimento, para que a gente conheça, que são gratuitos, é uma coisa que pouquíssima gente sabe, que é gratuito, não pode cobrar taxa do registro civil de nascimento, nem do de óbito, não pode cobrar taxa. O cartório é obrigado a fornecer uma via gratuitamente. Se você quiser fazer uma via bonita, tal, eles oferecem, mas uma via gratuita eles são obrigados a fornecer. E também algumas ações judiciais são gratuitas, como é o caso do habeas corpus, do habeas data, e outros atos relacionados à cidadania. Então, são ações gratuitas. Certo? Então, essas são as imunidades quanto a taxas. Então, o que a gente conversou aqui? Que essa competência tributária, ela não é ilimitada. Ela se estrutura nos princípios, ela se estrutura em guias de orientação que vão servir tanto para a elaboração das leis, quanto para a aplicação dessas leis, que são o princípio da legalidade, da isonomia, da irretroatividade, da anterioridade, da vidação ao confisco e da liberdade no tráfico de pessoas. Então, são diretrizes que sempre têm que ser utilizadas, sempre têm que ser seguidas, tanto para fazer a lei, quanto para atualizá-la, quanto para aplicá-la concretamente. E também vimos que existem proibições a cobrar tributos. Então, a Constituição proíbe que de determinadas pessoas ou em determinadas situações, ou de determinados bens, não se cobram tributos, tá? Então, tudo isso para a gente saber o quê, Nathalie? Para entender como o município de São Paulo cria seus próprios tributos e que tributos são esses e como que ele faz isso, né? O que a Constituição reservou para o município de São Paulo? Então, espera um pouquinho que a gente já retoma esse assunto.